Eu começo por agradecer, boa tarde a todos, começo por agradecer o convite que me foi interessado e agradeço também a presença de todos. A presente comunicação resulta da dissertação de mestrado intitulada A Imprensa Periódica Missionária no Período de Estado Novo, 1926-1974, cujo objetivo principal foi a elaboração de um catálogo relativo a esta imprensa, produzida e distribuída pelas igrejas cristãs, católica e as normalmente chamadas, integradas por protestantes, em Portugal continental e ilhas e nas colónias portuguesas da África e da Ásia. Foram identificados cerca de 340 títulos. Para a elaboração do catálogo foi necessário definir o conceito de imprensa periódica missionária a fim de limitar a escolha das publicações. Assim, consideramos a imprensa periódica missionária como toda aquela editada pelas igrejas cristãs de matriz europeia, católica ou não, publicada por estas, suas estruturas ou corporações religiosas, em Portugal continental e nas colónias ou aqui distribuídas, dirigidas aos povos autóctones, cristianizados ou não, e ao próprio clero e seminários dedicados às missões de caráter religioso, de educação e ensino e de propaganda missionária e que desperta tanto para a atividade missionária e evangelização como para o recrutamento de fiéis, independentemente do seu formato, número de páginas, de publicações ou de tiragem. Analisar de forma exaustiva estas publicações foi incomportável num trabalho desta natureza. Por isso, deixaremos apenas algumas notas relativas a esta imprensa, apuradas ao longo da feitura do catálogo, centradas nas características político-ideológicas da imprensa missionária e na liberdade de imprensa nas colónias. Eu vou passando alguns extratos destes periódicos que julgo que vão ilustrando as afirmações que eu faço. Nesta imprensa missionária, a partir de meados do século XIX, é possível verificar um discurso nacionalista e imperialista que visava a transformação dos territórios africanos num novo Brasil. Através deste discurso, a Igreja Católica procurava salvaguardar e eludir a autoridade da própria Igreja, então atacada por fações liberais. A imprensa periódica missionária é utilizada como instrumento de propaganda para reafirmação do regime e consolidação do império. É possível encontrar esta ideologia na imprensa católica, na protestante e na das igrejas africanas então fundadas, de influência protestante e de matriz europeia. Durante a monarquia constitucional, a imprensa periódica missionária utiliza a mística imperial, cujo ideal era o da missão histórica de colonizar e civilizar os povos infiéis, é então continuada pela ditadura militar e explorada pelo Estado Novo. O ato colonial procurou reafirmar a soberania portuguesa nas colónias. A partir de então, desenvolve-se uma enorme campanha com o objetivo de formatar as mentalidades para a questão colonial. A Igreja Católica e o Estado Novo afirmam a missão pedagógica, o ideal cristão e a vocação nacional de Portugal para educar e civilizar os povos bárbaros. A atividade dos missionários era apregoada como uma obra altamente patriótica, pois sustentavam o sistema educativo nas colónias, assimilavam os povos e desenvolviam essa campanha através da imprensa missionária. Desta forma, é possível verificar na imprensa missionária uma série de características cujo propósito era nacionalizar o ultramar e os seus povos. Através dela, procuravam mobilizar os mais missionários para expandir e ocupar os territórios coloniais, propagar a obra das missões, angariar fundos para elas e formação dos seus missionários, bem como justificar a sua própria intervenção e a do Estado Novo. O recrutamento e adoção ou formação de novos missionários eram estimulados pela imprensa periódica com o objetivo de angariar fundos de particulares. Era também utilizada para a conversão dos infiéis
e sua aproximação à cultura portuguesa através do ensino da língua. Esta era ministrada pelos seminários e escolas e a imprensa missionária era um dos principais instrumentos de aprendizagem. Os missionários responsáveis pela redação da imprensa utilizavam também as línguas locais e desenhos, procurando facilitar a percepção dos adultos e crianças dos povos submetidos. As missões protestantes eram muito criticadas pela utilização das línguas locais. No entanto, os missionários católicos introduziam também artigos escritos em línguas africanas ou elaboravam suplementos que traduziam para estes idiomas artigos editados em jornais e revistas. A imprensa missionária dita protestante, além da informação e formação religiosa, procurava instruir a população nativa, dando indicações práticas para a melhoria das suas condições de vida cotidiana. É possível verificar uma competição missionária na imprensa católica e nas protestantes, servindo a imprensa para constantes acusações e combates entre as duas confissões. A defesa do regime português está também patente em algumas das publicações missionárias protestantes que demonstravam o seu apoio à evangelização da pátria. Ainda assim, as autoridades locais consideravam a propaganda das igrejas protestantes nocivas. As missões católicas e os relatórios da PIDE alertam para a falta de condições das escolas missionárias católicas comparativamente com as das missões protestantes, às quais afluíam inúmeros estudantes, ao contrário do que acontecia nas missões católicas. Ao longo de todo o período do Estado Novo, a imprensa missionária católica desencadeia uma campanha contra o regime soviético e chinês, impresso também nas publicações destinadas a crianças. No pós-Segunda Guerra Mundial, a vaga de descolonizações africanas leva a imprensa e o governo a intensificar a sua campanha para a manutenção das colónias, sendo o comunismo e o capitalismo altamente criticados pela imprensa. Os missionários acompanham todos os acontecimentos internacionais e divulgam-nos na sua imprensa, como os ataques terroristas infligidos ao povo palestiniano, através da qual apelidam os judeus de novos nazis. A partir da guerra colonial, adiança-se a vigilância da PIDE e de outras autoridades locais a todas as publicações missionárias, fossem católicas ou protestantes, então distribuídas pelos territórios coloniais. Na imprensa das igrejas autodenominadas africanas, é possível identificar dois cunhos diferentes, um ligado às igrejas de países estrangeiros, acusadas de auxiliar a autonomia das colónias, e outra que exalta o Estado Novo, ao mesmo tempo que parece indicar a figuração do nativismo e apelam à salvação de todos os portugueses, sem distinção de cores, ainda na década de 30. Este tipo de discurso é muito prematuro para a época, dado que nesta altura a distinção entre colonizadores e colonizados permanecia muito vincada na imprensa missionária em geral. Da breve análise efetuada à imprensa missionária, algumas publicações parecem indicar uma alteração ao discurso político-ideológico que a caracterizou até finais da década de 50. Terão sido os processos de descolonização no continente, o Concílio Vaticano II e a Guerra Colonial a favorecer uma mudança na imprensa missionária católica? E, como vimos há bocado, o certo é que a partir da década de 60, alguma imprensa missionária revela uma profunda preocupação relativamente aos problemas sociais que afetavam a Europa e a África. De tal forma, são os próprios leitores a queixarem-se da mudança de discurso que se revelava extremamente progressista. Por outro lado, alguma continua ainda na defesa da política colonial portuguesa. Relativamente à liberdade de imprensa nas colónias, em 1926 é publicado o novo diploma que pretende regularizar a liberdade de imprensa nas colónias portuguesas e em pouco mais de 10 anos estabelecem-se 3 novos decretos. O primeiro excluía grande parte das publicações existentes nos territórios ultramarinos
à quase exceção das publicações noticiosas e de caráter político, com o objetivo de coibir abusos e reunir toda a legislação que se encontrava dispersa num único diploma e alterar algumas regras com a finalidade de as moldar melhor às especificidades das colónias. A censura preventiva aos periódicos foi instituída nas colónias portuguesas a partir de um decreto de 1916, sob proposta do então Ministro das Colónias, enquanto durasse o estado de guerra. Antes do novo diploma legislativo que regula a liberdade de imprensa nas colónias, o elevado número de publicações periódicas a circular em Moçambique terá levado o Estado Novo a aplicar aí a censura prévia em janeiro de 1934. Depois, nas restantes colónias, a censura só é aplicada através do decreto de 1937. Tal como aconteceu no espaço metropolitano, nas colónias portuguesas a censura preventiva às publicações periódicas foi estabelecida prematuramente, mas duraria apenas durante o período da Grande Guerra. Após o término do conflito, a herança republicana prolongou-se ao Estado Novo, que se viu obrigado a criar um diploma menos antiquado, que desse às autoridades coloniais meios mais eficazes para conterem os excessos praticados em alguns jornais e estender aos territórios ultramarinos os salutares princípios de defesa do Estado. Da observação efetuada à imprensa periódica missionária, facilmente se detectam vários incumprimentos cometidos pelos seus responsáveis contra a extrema rigidez imposta pela lei. Contudo, são inúmeros os periódicos a circular com o visto da censura que não satisfazem todos os artigos do diploma. Este facto leva-nos a concluir que a austeridade imposta pelo decreto permitia às autoridades locais suprimirem determinadas publicações de forma arbitrária. Como conclusões da análise efetuada à imprensa periódica missionária católica, é possível distinguir três fases político-ideológicas. A primeira teve início no século XIX e prolongou-se até ao final do período republicano. A segunda começa com a ditadura militar, estendendo-se até ao Concílio Vaticano II. E a terceira ocupou as duas últimas décadas do Estado Novo. A primeira instiga a colonização, a segunda apoia os dois regimes e na terceira há uma divisão de opiniões. Uns continuam a apoiar o Estado Novo, outros assumem uma atitude mais virada para os problemas sociais das populações submetidas. A imprensa missionária das igrejas protestantes, na sua maioria, segue uma atitude mais reservada e raramente manifesta o seu apoio ao Estado Novo. Quando o faz, pretende desvincular-se dos ataques que lhe são infligidos, quer pelas autoridades locais, quer pelos missionários católicos. A imprensa destinava-se a toda a população portuguesa, crianças e adultos e de todas as camadas sociais, mas também aos povos submetidos. Esta imprensa tinha como objetivos a conversão dos infiéis, a recolha de fundos, o recrutamento de missionários e a divulgação das atividades das missões. Toda a imprensa católica e protestante estava sujeita à censura prévia. A imprensa católica era também submetida à aprovação das autoridades eclesiásticas. Mais do que conclusões, a elaboração deste catálogo levantou inúmeras questões só possíveis de satisfazer através de uma análise exaustiva às publicações. Apenas procuramos demonstrar a riqueza informativa e expressa que comporta as mais diversas áreas de investigação historiográfica.